Espaço Português Rádio Lora agora com um professor do ensino de português no estrangeiro, exatamente o professor Alberto Correia. Muito boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde, como está? Bem, muito obrigado. Eu creio que o Sr. Professor está em Lausanne radicado, não é assim? Sim. E dá aulas nessa região? Em Lausanne, sim. Dá aulas em Lausanne. Sr. Professor, nós estamos a acompanhar a situação realmente drástica do que está a acontecer com os trabalhadores consulares, mas ao mesmo tempo também com os professores do ensino da língua e cultura portuguesa na Suíça. Sabemos que esta questão e os efeitos da desvalorização do euro em relação ao franco suíço estão a criar enormes dificuldades financeiras aos professores. O que é que o senhor nos tem a dizer sobre isto? Exatamente, o que é que pensa sobre este problema? Então é o seguinte, que é para ser que tem havido um conjunto de mal-entendidos, mesmo em Portugal, por vezes a comunicação social utiliza isso. Pelo seguinte, repare bem, quando se olha para o salário que nós temos em Portugal, assim, friamente, cruamente, que ele será à volta de 4.500 euros, as pessoas têm logo a ideia, as pessoas ganham bem, ganham muito, ganham tudo isso. Esquecem-se, penso que muita gente se esquece, infelizmente que há alguns governantes, que nesse salário inicial, que é o chamado salário bruto que recebemos em Portugal, 42,5%, por ser um salário demasiado elevado em Portugal, fica logo no IRS. Depois há o problema que você referiu muito bem, do problema do câmbio. Os professores aqui receberam outra de 4.000 francos, 4.000 e poucos francos, que, como você sabe, é o salário mínimo pedido pela Construção Civil, por exemplo. Mas desde que houve esta valorização do franco suíço relativamente ao euro, há professores aqui a ganhar na Suíça, eu posso dizer os valores do último mês. Os professores com mais de 15 anos de serviço ganharam 3.315 e os professores com menos de 15 anos de serviço ganharam 2.800. Penso que as pessoas que vivem na Suíça, sem pensarem que estamos em Portugal, verificarão que esse salário não é possível ver aqui. Eu teria até por piada, mandei ao Conselheiro Nacional da Alberja o preço das salsichas nobre, que em Portugal custam 80 cêntimos, e eu tirei uma fotografia na Copa, chamaram a atenção para isso, e custam 8 francos e meio. Quer dizer, fez esse ridículo da situação de um professor, ou mesmo dos funcionários consulares, pessoas com formação, pessoas competentes, que sabem menos do que, sem desprimor para as senhoras e para os senhores que trabalham na limpeza, menos qualquer mulher da limpeza neste momento. Sim, é a realidade, isso acontece. Efetivamente, pessoas que se dedicaram e que tiveram uma formação intensa e que ao mesmo tempo têm, enfim, nós dissemos que devem ter um salário correspondente às suas qualificações, mas com esta história da desvalorização do euro, ao mesmo tempo do corte de 10% do vosso salário e de outras taxas que... E agora o 13º mês, tudo isso? E tudo isso, portanto, os senhores chegam a estes índices que colocam em causa a própria sobrevivência de um professor na Suíça, não é assim? Sim, olha, então posso dizer mais. Olha, a situação dos professores do português estrangeiro, infelizmente, divide-se em duas. Uma é que todos vivem mal, a partir deste momento, com a desvalorização de franco, mas há outra que talvez seja ainda mais grave, que é, nos professores do estrangeiro, há duas categorias. Aqueles que têm escola em Portugal e que poderão regressar a Portugal em qualquer momento, deixando os alunos sem aulas, mas há ainda, infelizmente, os professores contratados com menos de 15 anos de serviço, que não têm escola em Portugal. Portanto, por vezes chegamos à suprema ironia, se a coisa continuar assim, destes professores ficarem presos na Suíça porque não podem regressar a Portugal e chegar a um ponto em que vão ter que pagar eles o ensino português estrangeiro. Eu vou ver o mais grave, e o senhor já viu de certeza isso. Exato. Esta não resolução dos problemas do consulado e dos professores pode pôr em causa o EPE, logicamente prejudicando um direito constitucional dos nossos alunos, dos nossos imigrantes. Eu também tenho cá uma filha a estudar. O EPE é exatamente o ensino português no estrangeiro, Sr. Professor. Mas diga uma coisa, como é que é possível realmente que o Estado português esteja tão insensível a esta situação? Os trabalhadores consulares há 4 semanas que estão sem resposta. E os senhores estão pendentes também do Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo aquilo que eu sei. Sim. Portanto, o patrão é o mesmo, não é? Refaço a pergunta, pergunto-lhe assim o que é que pensa que poderá fazer. Agora, a ideia, quando teria ouvido alguém ligado ao governo, que quando assinámos o contrato em 2006, se por acaso o franco aumentasse, é que ninguém, depois há um conjunto de falsidades não verdades, nenhum dos professores do estrangeiro, neste momento,
pede aumento salarial. Ninguém pede. Aquilo que se pede é a reposição natural daquilo que foi acordado de boa fé na altura em que fizemos o contrato com o governo português. Foi dito, foi, aliás, estudado e disseram, para ver na Suíça um montante em francos razoável será esse. Ou seja, para terem uma vida digna, para terem uma vida que vos permita dar as aulas. E, olha, eu hoje estou doente, não vou deslocar, mas há colegas minhas, que têm menos de 15 anos de serviço, que estão, e eu digo isto não há sem problema nenhum, estão a fazer horas de limpeza porque não conseguem viver. Conhecemos, infelizmente, alguns casos desses, Sr. Professor, aqui também na parte alemã, e realmente é muito lamentar que esta insensibilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, no vosso caso também, do Instituto de Camões, para este problema. Portanto, nada se justifica que a classe dos professores seja tão maltratada por Portugal, quando nós, todos nós, Portugal, as comunidades, os filhos dos nossos imigrantes necessitam tanto do vosso trabalho, do vosso esforço, que tem dado através destes anos na divulgação da língua e da cultura portuguesa. Olha, obrigado por essa parte de elogio aos professores. Mas é verdade. Os senhores, realmente, eu acho que estão a ser modestos demais. Quer dizer, estas coisas devem ser ditas, porque sem os professores, a nossa língua, eu recordo que estou há muitos anos aqui na Suíça e tenho esta noção exata de todo o processo de valorização do ensino da língua e cultura portuguesa neste país. E, na realidade, nós lutamos tanto aqui na Suíça para que o Estado português se dedicasse de uma outra maneira à divulgação e os professores começaram por vir, não é? Começaram primeiro a ser professores que estavam ligados a algumas universidades da Suíça a fazer esse trabalho gratuitamente, e depois começaram a vir professores profissionais de Portugal. Hoje eram 140, mais o ano passado, 147, segundo o número que eu vi. É realmente... É muita coisa, ao mesmo tempo temos mais de 12 mil crianças a aprender... Mas, olha, é a prova, quer dizer, a pergunta que eu às faço é assim, o que é que o governo português, o Estado português pensa fazer dos 30 mil pais, que pelo menos têm filhos de idade escolar? Repara bem, nós temos na Suíça a volta de 30 mil estudantes portugueses que frequentam a escola suíça, e desses 30 mil, penso que à volta de 16.400 frequentam a escola portuguesa. Isso é a vontade que os portugueses têm, porque muitos deles querem cá ficar. Exatamente. Mas, apesar de querem cá ficar vivendo na Suíça, não querem, de facto, abandonar a língua e a cultura portuguesa. Não querem. Nota-se isso. A própria Constituição portuguesa reconhece muito claramente o direito... Mas penso que sim. Todos os portugueses têm direito a saber as coisas, acho que sim. Exatamente. Olha, Sr. Professor, o nosso programa está a chegar ao final, lamento muito, mas na próxima semana certamente vamos ter a ocasião de falar mais uma vez consigo. Eu agradeço a sua colaboração e faço votos para que os professores também se mobilizem um bocadinho mais em relação a isto. Eu penso que sim, que as pessoas têm mobilizado, mas de facto, ouça, nem sequer se podem deslocar a qualquer sítio, porque muitos deles financiam as deslocações até receberem. Pois, exatamente, é isso que nós aqui nos apercebemos na Suíça alemã, as dificuldades que o professorado português na Suíça está a atravessar. É uma coisa realmente trágica e ao mesmo tempo condenável em relação ao Estado português. Posso citar uma frase que eu acho piada? Diga. Cada vez que vejo um ministro dizer assim, estudem porque a formação é o futuro. Eu, quando digo isso aos meus alunos, às vezes na escola suíça, eu sou professor 10º ano, digo assim, há um aluno meu que tem imensa piada, que vai para a universidade e diz assim, professor, olha, eu se não me risse, dizia, é a minha mãe que trabalha nas limpezas, ganha muito mais que você, e você está-me aqui a dizer que eu tenho que ter formação. Eu sei que quero ter formação e vou ter visão. Mas, de facto, esse argumento que vocês agora utilizam na Suíça para os nossos pais, se houver algum pai que de facto seja muito interessado nisso, ri-se na vossa cara. Muito obrigado, Sr. Professor, até uma próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço. Obrigado.